Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Sociologia na etapa 6. Na nossa aula de hoje, faremos a devolutiva da nossa atividade avaliativa, assim como também estudaremos o surgimento da sociologia, porque vocês já sabem, a sociologia é a ciência que estuda a sociedade. Mas como que ela surgiu? De onde que ela veio? Antes disso, nosso recado sempre muito importante: caneta, lápis, caneta, caderno, lápis em mãos, para quê? Para você fazer as devidas anotações necessárias. Organize-se, esteja num ambiente silencioso, né? Se desligue das distrações que são as redes sociais, para que você possa ter um melhor proveito dos seus estudos na aula de hoje. Lembrando também que é importante vocês preencherem a tela de vocês neste exato momento quando estiverem assistindo a videoaula, para que você possa melhor visualizar os slides, certo? Então, você vai clicar, você está vendo essa tela na sua frente, você vai clicar nesse íconezinho aqui, o quadradozinho, para que a sua tela seja expandida, tá bom, gente? Então, vamos lá. Na nossa atividade avaliativa, eu coloquei 3 questões para vocês muito simples relacionadas ao que era a sociologia e o que ela estudava. A primeira questão dizia: analisa os fenômenos sociais que ocorrem no cotidiano, já que vivemos em sociedade, sempre em relação uns com os outros. Estamos falando de qual ciência, pessoal? A única ciência que nós estamos estudando comigo, professora Luma, é a ciência da sociologia. Então, era uma questão que a resposta era óbvia, clara. Não falamos de antropologia, a biologia estuda outra coisa, não falamos de ciência política, e a filosofia também é outro professor, outros conhecimentos. A questão de número 2, ela dizia assim: advém do termo latim societas, que significa associação com os outros. Os seres humanos juntam-se desde os primórdios em grupos para facilitar a sobrevivência. Podemos dizer, de maneira geral, que há uma espécie de rede de relacionamento entre as pessoas. Esse conceito se refere ao quê, pessoal? A gente falou de sociologia, que é a ciência que estuda o que é a sociedade. E o que é essa sociedade? É uma associação de pessoas que mantém relacionamento, laços afetivos, econômicos, religiosos. Eu expliquei isso para vocês também. Então, tínhamos como resposta correta a letra A, sociedade. Não falamos de socialismo, não falamos de democracia, não falamos de capitalismo e não falamos de cidadania. Esses são conteúdos que a gente vai estudar mais à frente. A última questão, ela também trazia um outro termozinho estudado pela sociologia. Aqui eu trouxe o conceito de sociedade, que é uma teia de relações, né? Falei dessas relações que são de ordem política, econômica, cultural, educacional e religiosa, né? E disse assim no finalzinho: este ambiente onde os seres humanos constroem suas teias de relações sociais, que é a sociedade, é de fato o lugar na qual nos são ensinados e aprendidos os valores necessários à vida em sociedade. A este processo intenso e permanente a gente chama de quê? A gente chama de quê, pessoal? De socialização. Esse mantimento de relações, essa troca de ideias, esse convívio entre seres humanos é um processo de socialização. A gente não falou de processo democrático, a gente não falou de processo de urbanização, processo sociológico poderia confundir um pouquinho, e não falamos de processo cidadão. Então, pessoal, vejam que eram 3 questões muito direcionadas àquilo que a gente estudou no mês. Às vezes, precisa apenas do entendimento, da leitura feita, das atividades que foram realizadas durante o mês. E veja que a resposta está, muitas vezes, dentro do próprio enunciado. Então, vamos prestar mais atenção a esse detalhe. Então, vamos adentrar aqui no nosso conteúdo da aula de hoje, que é o surgimento da sociologia. Mas vamos relembrar mais uma vez, o que é essa sociologia? Já sabemos, a ciência que estuda a sociedade. Ciência é aquela área do conhecimento que estuda de forma científica, de forma organizada, que vai atrás, que comprova através de experiência, de observações, algo. A sociologia, ela fez isso. De onde vem o termo sociologia? Do latim sócio e do grego logos,
que significa o quê? Social, estudo da sociedade. Então, pessoal, já estamos no nosso segundo mês de aula e vocês não podem deixar de saber que a sociologia é a ciência que estuda a sociedade. E o que é essa sociedade, pessoal? Conjunto de quê? De seres que vivem, que trocam ideias, que têm relações afetivas, econômicas, sociais, entre outras. Quando eu falo de sociologia, mais em específico ao seu contexto, ou seja, como que ela surgiu, eu vou me lembrar de duas revoluções que vocês estudam principalmente lá na história, na geografia, que é a Revolução Industrial e a Revolução Francesa. A Revolução Industrial, ela data do ano de 1750, que ela trouxe o quê? Uma mudança na estrutura econômica do mundo. Por quê, pessoal? Até então, tinha muita mão de obra do homem, através das ferramentas, da enxada, do trabalho no campo. Mas com a Revolução Industrial, eu tenho uma revolução na forma de trabalhar, na forma de produzir, porque vai surgir as máquinas, né, para fazer o plantio, as fábricas nos centros urbanos, que vão substituir a mão de obra das pessoas que, vamos supor, a roupa que era feita apenas à mão, vai ter a máquina e tudo. Então, a Revolução Industrial, ela faz parte desse contexto do surgimento da sociologia. E a Revolução Francesa? Até então, tínhamos um poder absolutista, a monarquia, a França, o mundo, muitos países do mundo eram governados, aliás, por reis, e a gente sabe que o rei manda, o povo obedece. E isso eu não tenho o quê? Democracia, eu não escolho o meu representante. Então, se a Revolução Industrial mudou a estrutura econômica e a Revolução Francesa, a questão da política, como que as pessoas escolhiam seus representantes e tudo, então, essas duas revoluções, elas são pontos cruciais para o surgimento da sociologia. Por quê? A sociologia ela vai tentar compreender por que da desigualdade social, por que as pessoas, uns eram ricos e outros eram muito pobres, por que uns trabalhavam muitas horas e outros não, porque existe o patrão e o empregado, né? Então, a sociologia ela surge dentro desse contexto de revolução, de mudança, a partir do momento que as pessoas começam a reivindicar os seus direitos. Como eu já falei, a Revolução Industrial, ela data do ano de 1750, ela começou lá na Inglaterra e vai se expandir por outros lugares, né? Ela foi um processo histórico que é a substituição das ferramentas pelas máquinas, da energia humana pela energia mecânica. E aí, pessoal, quando eu falo nessas revoluções, eu vou ter uma divisão do trabalho, a formação da classe operária, ou seja, aqueles que detêm o maior poder de aquisição de bens, a exploração do proletariado, ou seja, pessoas trabalhando extensas horas de trabalho, que não têm os seus direitos garantidos, a exploração do trabalho infantil, do trabalho feminino, sem legislação trabalhista, como eu já falei, as pessoas trabalhavam em extensas jornadas de trabalho e não tinham direito trabalhista. E a gente sabe que hoje não pode acontecer isso. A pessoa trabalha no mínimo 8 horas, tem que ter seu salário garantido, muitas vezes a carteira assinada. Então, pessoal, veja que aqui eu tenho vários motivos para estudar a sociedade. Porque a partir do momento que eu tenho revoluções, que eu tenho mudança na sociedade, isso vai gerar conflito. E isso é um meio, é um local que tem o quê? Conteúdo para a sociologia ir lá, os filósofos, aliás, os sociólogos, os teóricos ir lá e estudar e tentar nos explicar por que isso acontece. Aqui, a Revolução Francesa, né, fazendo mais um resumozinho, significou o fim do sistema absolutista e dos privilégios da nobreza, estabeleceu as bases de uma sociedade burguesa e capitalista, né? Quando se fala em capitalismo, se fala em dinheiro, né? As pessoas, o mundo movido a dinheiro, tudo gira em torno do capital, dos bens materiais, vai surgir novas relações de poder, vai surgir a democracia, que é a busca por liberdade, igualdade, fraternidade.
a cidadania, o poder político, a burguesia, a destruição dos fundamentos da sociedade feudal, porque até então as pessoas moravam muito no campo, trabalhavam lá, a maior parte da produção vinha de lá também. Só que com o surgimento das máquinas, das grandes indústrias, as pessoas começam a sair do campo para a cidade, né? Aí eu vou ter questão de urbanização, problemas sociais, pessoas morando em lugar que não pode. Então, pessoal, tudo isso, essas relações, esses problemas, é lugar de estudo da sociologia. E quais são as consequências dessas revoluções lá no século XVIII, né? Como eu já falei, desordens sociais, crises sociais, as pessoas vão lutar pelos seus direitos, isso vai gerar guerras. Aí, pessoal, aqui já vai entrar um pouquinho na parte bem teórica, bem metódica da sociologia, que vai falar dos métodos. Como que a sociologia desenvolveu os seus estudos, né? Qual era o objeto de estudo? Isso aqui é um assunto que a gente vai adentrar mais à frente, mas hoje eu só quero que vocês entendam o seguinte: qual é o contexto de surgimento da sociologia? Revolução Industrial e Revolução Francesa. Por quê? Porque ela vai trazer mudanças significativas no modo de viver, de pensar e de agir das pessoas. Tá bom, gente? Então, foca no conteúdo que a gente trabalha hoje. Nesse momento, eu até peço que você printe essa tela ou pause ela para que você possa escrever do jeito que está aqui no seu caderno, coloca aí aula de sociologia, a data de hoje, 2 de junho, para que você possa ter anotações precisas. Também você pausa essa tela, copia ou printa essa do mesmo jeito, essa também e essa outra, tá bom? Então, para finalizar nossa aula de hoje e validar sua frequência e participação, vai aparecer essa telazinha para você no nosso aplicativo Mob Família, você vai clicar em registrar a sua presença, vai responder esse pequeno formulário, deixar um comentáriozinho, não precisa ser um comentário longo, você pode colocar uma carinha, você pode dizer se entendeu alguma coisa, ficou alguma dúvida, e vai enviar a sua resposta e você vai estar com a sua participação garantida na aula de hoje, tá bom, pessoal? Até mais e muito obrigada pela atenção.